Chamamos a irmã Cristina, que nos traz todo este olhar de congregação, de compromisso, de vivência, né, como JPIC. A irmã Cristina também nos acompanha e é responsável, conselheira geral, e é responsável pela JPIC na congregação. Então, bem-vinda, Cristina, entre nós. Se alguém Obrigada, quiser fazer algum comentário, uma coisa, a gente vai ficando atenta ao chat também, tá bom? sim. Obrigada, bom dia a todo mundo que está presente no YouTube. Eu preparei uma pequena apresentação sobre a justiça, a paz e integridade da criação para nós, irmãs de São José de Chambéry. E eu darei algumas coisas como acquisida, porque nós vamos pressupondo as origens da congregação, a realidade da vida planetária, que inclui todas as expressões de vida no planeta e que Padre José também falou, e como no nosso fundo estão as encíclicas Laudato Si, Laudate Deum, como e também os nossos documentos congregacionais e também os documentos da Igreja. Então, a Comissão da Justiça, Paz e Integridade da Criação tem suas raízes na Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Conselho Vaticano II. E nessa Constituição se diz claramente que para fomentar por toda parte a justiça e ao mesmo tempo o amor de Cristo, para como os pobres, o Concílio, por sua parte, julga muito oportuna a criação de algum organismo da Igreja Universal, incumbido de estimular a comunidade católica na promoção do progresso das regiões necessitadas e da justiça social entre as nações. O número 90. Digo agora que vocês não se preocupem, porque depois todas receberão um pequeno texto que vai ser para a sua reflexão. O objetivo é integrar a justiça, paz e integridade da criação, a oração consciente e a ação sagrada na vida e na missão das nossas províncias, regiões, missões da congregação, para transformar o mundo no espírito do Evangelho e promover vidas de justiça, paz em situações de extrema necessidade, exclusão, marginalização e no sofrimento da Mãe Eterna. A comissão, que existe na congregação mais que 20 anos, a comissão serve para alcançar maior conscientização, ver, análise mais clara, julgar e ação mais eficaz, agir em questões de justiça, paz e integridade da criação, particularmente no que diz respeito aos pobres e desfavorecidos da sociedade. Por entanto, para nós, irmãs de São José, trabalhar para JPIC é um aspecto essencial da nossa vida religiosa e da missão. A JPIC é isso mesmo, um modo de vida. E nas nossas constituições se diz claramente que na fidelidade dinâmica e criativa à intuição inicial do fundador, vivemos em comunidade como fermento de unidade no mundo, dedicando-nos a todas as formas de serviço que respondam às necessidades espirituais
e materiais dos tempos, dando preferência aos mais necessitados. Nossas Constituições, a página 3. Por entanto, precisamos redescobrir nossa identidade das Irmãs de São José e o significado do nosso compromisso como Irmãs de São José para sermos relevantes no mundo de hoje, que não é no mesmo mundo de 3,5 séculos atrás. Nossas constituições afirmam claramente a escolha dos serviços e engajamentos profissionais tem como objetivo anunciar o Evangelho e trabalhar para o desenvolvimento integral das pessoas, a fim de que cada uma realize sua dignidade de filha, filho, amado de Deus. Então, onde e como vocês, na realidade do Brasil, na grande realidade do Brasil, trabalham para o desenvolvimento integral e a dignidade de todas as pessoas, especialmente dos mais excluídos? Você pode pensar e depois fazer exemplos concretos. Nas Constituições, lemos, somos chamadas a contribuir na construção de um mundo justo, humano e fraterno, e a viver um estilo de vida ético, cientes de que cada escolha que fazemos tem um impacto na sociedade e no planeta. E o Padre José falou claramente o que é o impacto sobre uma região grande, qual é Amazonas. Precisamos colaborar com outras pessoas na construção de modelos alternativos de vida baseados no respeito pela criação e em um desenvolvimento sustentável. Agora se fala muito de conversão ecológica. E a nossa conversão ecológica começa com a mudança dos hábitos de vida, promovidos por um sistema econômico e cultural baseado no consumo irracional de bens. É necessário sair de si mesmo, de nós mesmas, e cuidar de todo o que é bom para os outros. E o nosso objetivo é viver uma vida reconciliada com a criação, que não será possível se não formos capazes de romper com o individualismo e a inação. Eu desejo perguntar, como província do Brasil, da grande realidade do Brasil, que tipo de decisões vocês estão tomando para apoiar a sustentabilidade no cuidado com seus recursos humanos, financeiros, ambientais? Essa é uma pergunta que nós, como Conselho Geral, muito frequentemente fazemos quando nós visitamos as diferentes realidades da congregação. É uma pergunta muito importante. E no documento final do capítulo geral de 2021, lemos: como mulheres conectadas com o mundo, somos chamadas a nos inclinar e apoiarmos-nos mutuamente para cuidar e proteger toda a criação e todo o querido próximo
mais vulnerável. Por isso, somos chamadas a caminhar como indivíduos e comunidades que são mais vulneráveis, excluídos, marginalizados, empobrecidos. Aproximar-se dos pobres significa ir às periferias humanas e às margens da sociedade, adotando um estilo de vida e de trabalho adequado à situação para que nosso acompanhamento seja confiável. Então, olhando para a realidade do Brasil, quem são as pessoas mais vulneráveis e excluídas? A resposta a essa pergunta pode ser fácil na superfície, mas a pergunta mais desafiante é como caminhar com as pessoas mais vulneráveis e excluídas? Como dar-lhes as palavras para que se tornem protagonistas de sua própria vida? Talvez é muito fácil que nós, como consagradas, consagrados, falamos no lugar dos vulneráveis e dos excluídos. Mas o desafio é dar eles a palavra, fazer que pode tornar-se protagonista de sua vida. Acho interessante que no dia 17 de maio, o nosso Papa Leão XIV, no encontro com os membros da Fundação Centésimos Anno Pro Pontífice, ele afirmou: no contexto da revolução digital em curso, o mandato de educar em sentido crítico deve ser redescoberto, explicitado e cultivado, contrariando as tentações opostas que podem atravessar também o corpo eclesial. Há pouco diálogo ao nosso redor e prevalecem as palavras gritadas, muitas vezes notícias falsas e as teses irracionais de alguns valentões. Por isso, o aprofundamento, o estudo são fundamentais, assim como o encontro e a escuta dos pobres, tesouro da Igreja e da humanidade, portadores de pontos de vista descartados, mas indispensáveis para ver o mundo com os olhos de Deus. Isso é verdadeiramente importante. Os descartados, mais indispensáveis para ver o mundo com os olhos de Deus. Aqueles que nascem e crescem longe dos centros de poder não devem ser simplesmente instruídos na doutrina social da Igreja, mas reconhecidos como seus continuadores e atualizadores. As testemunhas do compromisso social ou movimentos populares e a diversas organizações operárias católicas são expressão das periferias existenciais, nas quais a esperança resiste e sempre brota. São as primeiras palavras do nosso querido Papa Leão. E o que ele sottolinea na maneira muito forte é a sua continuidade com
com Papa Francisco. E agora, por que a JPIC é fundamental para as Irmãs de São José? Nós sabemos que a natureza da nossa congregação engloba elementos universais expressos nos mistérios da Trindade, encarnação e Eucaristia. Eucaristia está escrito muito claramente nas constituições, enraizadas nos mistérios da Trindade, da encarnação, da Eucaristia. Temos como finalidade a busca da união total de nós mesmas e das pessoas com Deus e das pessoas entre si e conosco. E como consequência, somos chamadas a vivermos a unidade desejada por Jesus Cristo pela Eucaristia. Dos mistérios que inspirou o Padre Medallo a fundar a congregação e que, como sacramento de unidade na Igreja, constitui para nós a fonte e a inspiração de nossa participação na missão de Jesus Cristo, para que todos sejam um. E a contemplação e a vivência do mistério da encarnação de Jesus nos engaja no hoje de nossa história e no contexto de um povo, sua origem, sua realidade social, política, econômica, seus mecanismos e instrumentos de sobrevivência e ou de exploração. E a contemplação e a vivência dos mistérios da Trindade e da Eucaristia nos engajam como sacramento de unidade e no contexto onde estamos encarnadas. E o mistério da Trindade mesmo nos dá a dimensão da importância da comunidade e de seus membros estarem atentos, organizados, coesos e decididos na preservação da vida humana, da vida do nosso planeta. E cada dos mistérios compromete a visão que devemos ter no cuidado da casa comum e do querido próximo. Toda vida, toda pessoa e a criação são sagradas, porque são obras de Deus, interligadas, como escutamos no início na canção do Padre Sireneo, e o planeta é a nossa casa comum. Colocando-nos no seguimento de Jesus como irmãs de São José, continuamos a inspiração e o exemplo de nosso fundador Jean-Pierre Médaille. O engajamento na vivência e construção da justiça, da paz e do cuidado da criação não pode ser uma opção facultativa. Para nós é uma exigência vital. Parte da nossa identidade das Irmãs de São José. A vivência e o cultivo da espiritualidade, do carisma, da unidade, fundamenta no chamado de Deus em todos os tempos e na resposta pessoal, comunitária e missionária, realizadora da unidade desejada por Jesus Cristo. Então, cada clamor por justiça, paz e da criação ferida em diferentes povos, nações, países, e nós, como irmãs de São José de Chambéry, somos presentes em 18 países, em 4 continentes. É um clamor que deve ser ouvido e atendido pelas Irmãs de São José. Justiça é ajustar o mundo, as relações na casa comum,
segundo o coração de Deus e as necessidades vitais de todos e de todas. E nós sabemos bem que não há paz sem justiça. E nossa vocação humana, cristã, é congregacional. E o Papa Leão XIV diz claramente que a busca da paz exige a prática da justiça. E na mudança de época que estamos a viver, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz perante os numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, às condições indignas de trabalho e às sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. É necessário também esforçar-se para remediar as desigualdades globais, que vêm a opulência e a indigência traçar sulcos profundos entre continentes, países e mesmo no interior de cada sociedade. Eu acho que foi muito interessante a expressão de Salgado que o Padre José diz antes. Ninguém pode deixar de favorecer contextos em que a dignidade de cada pessoa é protegida, especialmente a das mais frágeis e indefesas, do nascituro ao idoso, do doente ou desempregado, seja ele cidadão ou imigrante. E como irmãs de São José, professamos e nos comprometemos com a causa da vida segundo o plano do Criador, de forma que justiça, paz e integridade da criação estejam no coração da vida e missão das irmãs de São José. Uma riqueza e uma força presentes nas constituições e que animam profeticamente para o testemunho da justiça, da paz e da integridade da criação. E os valores da JPIC são elementos essenciais da nossa vida, do nosso carisma de unidade, e nos encorajam para viver uma paz sustentável, segurança humana, justiça, formação, consciência, estilo ético de vida, relacionados às questões de justiça, paz e integridade da criação, promoção do diálogo e da solidariedade, participação em redes entre os institutos religiosos, organizações não governamentais e outras entidades comprometidas com a JPIC, o Vivat, a REPAM, investimento na formação das irmãs, leigos e leigas do pequeno projeto, colaboradores para a justiça, a fim de conscientizar, encorajar e realizar ações concretas que incluam aspectos sociopolítico-culturais, econômicos, religiosos, ambientais, que impactem na sociedade, em toda e qualquer ação missionária das irmãs de São José de Chambéry. E nós sabemos que o desafio é grande. E como congregação, somamos forças em federações, parcerias com outras congregações, com a UISC, no Brasil com a CRB, na América Latina com a Clara, e outros organismos da Igreja e da sociedade civil. E, enfim, a Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação, na congregação, é memória articuladora, incentivadora de ações coerentes e exigentes de unidade, profetismo e justiça, nos tempos e contextos atuais.
mediante o grito dos pobres e da criação. E hoje nós começamos a celebrar a Semana Laudato Si, que nesse ano vai a celebrar, num modo particular, 10 anos de vida da encíclica Laudato Si. E, por entanto, queridas irmãs, vamos continuar com alegria essa nossa caminhada na congregação, nos lugares onde nós somos presentes como irmãs de São José. Obrigada. Muito bem, obrigada por momento de a nossa memória quanto caríssima. Podemos dizer que a justiça, a integridade da criação, elas são elementos. A irmã Gertrudes está lá em Moçambique. Opa, acho que tivemos um probleminha. Estou voltando. Então, ia dizendo que a irmã Gertrudes, que está em Moçambique, ela deixou aqui um comentário. Que bom que podemos retomar nossa missão junto aos mais necessitados. Aqui em Moçambique, Cabo Delgado, Micufi, o grito é a fome. E depois tem um outro comentário. Quais as nossas decisões para vivermos, realizarmos nossa missão com os mais vulneráveis? Ótima pergunta. Essa foi uma pergunta que você fez, Cristina. E aí, aqui questiona, onde estamos? Com quem estamos? Então, fica esta pergunta também. Não sei se tem mais algum outro comentário, não sei se você quiser fazer alguma fala nesse sentido também, Cristina, fica bem à vontade. Deixa eu ir vendo se tem mais algum enquanto isso. Eu acho que é muito, muito importante refletir, não somente a nível pessoal, mas também nas comunidades. O que é o nosso serviço aos mais vulneráveis? E que são os mais vulneráveis no nosso contexto? Ou estamos na nossa zona de conforto? O chamado atual é de sair da nossa zona de conforto para chegar às periferias. E as periferias também pode ser o Moçambique, mas pode ser perto da minha casa e que eu não vou olhar, porque é desafiante para mim. Mas acredito que a credibilidade atual como irmãs de São José é se nós trabalhamos para que todos podem chegar à dignidade da vida, especialmente onde a vida é mais descartada, desfavorecida, onde são presentes situações de injustiça. Onde está a nossa voz? São perguntas abertas, mas que é importante para nós que essas perguntas tenham ressonância entre nós. Porque se tem atualizações, essas perguntas, nós vamos dar passos concretos. E a presença das irmãs de São José, até no início
No tempo do Padre Medaio é a presença onde ninguém está, onde são os mais descartados. Muito bem, Cristina. Esses questionamentos que você também nos motiva, né, a não ser só perguntas no nível individual, mas comunitário, né? Então, acho que essa reflexão também tem algumas falas das irmãs aqui reforçando o que você disse, que você também nos reposiciona, nos, nos desafia, né, a seguir nessa formação também, que ela não é só uma formação, mas ela é uma inquietação cotidiana. E a irmã Délcia diz assim: obrigada pelas duas falas de hoje. Como não abraçar esta causa? Então, acho que dá uma síntese também, né? Um questionamento que fica também, que cala em nosso coração, mas que deve também nos movimentar, não só no nível pessoal, mas comunitário, né? Então, acho que esse também é um grande, uma grande encaminhamento, se podemos dizer assim, desse nosso momento formativo. Há outros comentários também agradecendo a sua fala, Cristina, e nós vamos depois encaminhar às comunidades tanto os slides do Padre José Boing, o seu texto também, a sua fala. Aos demais leigos que pediram também, nós vamos fazer chegar o material, teve algumas solicitações. Não sei se você quer fazer uma fala final, fica à vontade para suas considerações. Ma trabalhando na Comissão Internacional de Justiça, Paz e Integridade da Criação, somos presentes como irmãs de São José em contextos geográficos, culturais, históricos, bem diferentes. Mas acredito que a nossa força profética é de agir juntas. Nós como pessoas singular, mas como corpo comunitário, como corpo congregacional. Essa é a nossa força. E também junto, trabalhando em redes. Faço um exemplo o como a província da Itália, por exemplo, trabalha sobre a questão dos migrantes e os refugiados. Como os irmãos de São José, sozinhas, não seria possível, mas nós trabalhamos juntos com as redes que os jesuítas criaram na Itália, que é uma rede internacional em todo o mundo que se chama Serviços dos Jesuítas por Refugiados. E na Itália, nessa rede fazem parte diferentes congregações e nós trabalhamos juntas, dando respostas juntas e mais fortes, mais impactantes. Muito bem, Cristina. Obrigada pela sua disponibilidade, por caminhar Obrigada. conosco, por todo o seu comprometimento também, JPIC, com a congregação, né? Sempre é bom ouvir também quem está na liderança, né? E que tem essa missão também de dinamizar a congregação, né? Nós, como JPIC no Brasil, temos refletido e uma das ações do nosso plano de comissão, tanto internacional quanto da província, é a dimensão da formação. Então, esse é um primeiro momento nesse formato de live, mas a nossa proposta é continuar, desculpa, desenvolvendo outras lives nessa dimensão formativa. Então, obrigada pela companhia nesta manhã, por esse momento que nós nos dedicamos a isso, ao nosso crescimento pessoal e comunitário também, congregacional, e aguardamos também os próximos momentos que a gente também vai proporcionando e caminhando juntas. Obrigada a todas as comunidades.
Obrigada, Eliana, que nos ajudou na técnica, a equipe JPIC do Brasil também, ao apoio também do Conselho Provincial. A irmã Consolação não conseguiu estar conosco, mas deixou abraço, as conselheiras estão nos acompanhando também. E a todos vocês, as comunidades, os amigos, leigos, funcionários que conosco se engajam, né? Essa luta, ela é grande, é nossa também, mas caminhamos na esperança, né? Nesse início também de semana, Laudato Si, toda essa caminhada de igreja, as atividades que vão sendo realizadas em cada localidade. Isso tudo são ações nossas de comprometimento com a nossa casa comum e com o nosso carisma e o seguimento de Jesus Cristo. Então, obrigada a todas. Até uma próxima.